Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma semana começando. Estamos aqui firmes e fortes para mais um devocional. Essa semana a gente vai aprender sobre um homem que pouco se fala na Bíblia dele, porque ele foi muito importante numa determinada história, mas ele não era bom, né? E aí a gente tem mania de não pegar muito a história deles, né? Desses que não são tão bons para estudar. Mas eu quero falar com você nessa manhã sobre Amã e sobre o perigo do ego. Amã era um homem que tinha um ego aflorado demais, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa história. O texto de hoje está no livro de Esté, capítulo 3, versículos de 1 a 5. E o tema do devocional dessa segunda é: todo crescimento tem um propósito e nem sempre é sobre você. Eu desejo que Deus fale ao seu coração, fale ao meu, e que a gente possa crescer com essa história neste dia. Amém? Senhor, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço porque o Senhor é bondoso, eu te agradeço pela tua graça que é infinita, que é enorme sobre nós. Tu sabes o que se passa no profundo, no oculto do nosso coração, tu sabes o que se passa em nossa mente, tu sabes o que se passa em nossa trajetória. E o que eu te peço nesse momento é que o Senhor venha de forma sobrenatural sobre nós e nos dê aquilo que nós precisamos para cumprirmos o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Ó Pai, fala ao nosso coração, nos ajuda a dominar o nosso ego, nos ajuda a termos o coração centrados em Ti, faz de nós aquilo que o Senhor quer. Nos ajuda a querer a Tua vontade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz no texto. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Naamã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias, eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. Nesse texto eu quero que vocês observem algo muito importante. Quando eu coloquei o título "Todo crescimento tem um propósito e nem sempre é sobre você", é porque muitas vezes nós esquecemos que Deus ele está no controle de tudo e Ele está fazendo aquilo que é de acordo com a sua vontade. E aí nós achamos que quando alguém entra na nossa vida é mérito nosso, quando a gente sai quando alguém sai da nossa vida é culpa nossa. A gente acha que quando a gente está crescendo profissionalmente é mérito nosso, é merecimento. Quando a gente está caindo, decaindo profissionalmente é erro nosso. Nós temos inúmeras coisas para pensar, nós temos inúmeras formas para imaginar certo ou errado sobre nós, porque nós achamos que tudo é sobre nós. Mas quando a palavra diz que tudo é para Ele, por meio dele, é porque de fato tudo que nós, mulheres de Deus, fazemos, vivemos, recebemos, perdemos, tem o dedo de Deus. Eu creio nisso. Por quê? Porque tudo é para Ele, tudo é sobre Ele, tudo é por meio dele. Nessa história em que o protagonista dessa semana será Amã, a gente vê aí um homem que foi promovido a primeiro-ministro por causa do rei Xerxes. Para vocês entenderem a história, o rei Xerxes era o rei Assuero, marido de Esté. Nesse contexto aqui, o que tinha acontecido era algo muito simples. O rei estava sem saber, quase morto. Por quê? Porque dois homens que eram funcionários dele estavam tramando contra ele. Só que quem descobriu isso? Mordecai. E aí Mordecai avisou ao rei, o rei agradeceu, escreveu lá o nome do Mordecai no livrinho dele e vida que segue. Mas para se proteger ainda mais e para organizar o reino, já que depois que foi desvendado essa trama contra o rei, ele expulsou, matou, deu um jeito de se livrar dos dois homens que estavam atentando contra a sua própria vida, ele precisava eleger uma outra pessoa. E foi nessa necessidade que surgiu Amã como seu primeiro-ministro. Acredito eu
que o reinado ficou um tanto que bagunçado, e aí por essa razão o rei veio lá resolver esse problema e colocou Amã como primeiro-ministro. E aí ele não só colocou Amã como primeiro-ministro, como exigiu que as pessoas se curvassem diante dele, etc. e tal. Veja, essa promoção não necessariamente fala de Amã, não necessariamente fala de méritos, não necessariamente fala de honras e outras coisas. Obviamente que a gente entende que essa promoção não foi aleatória, né? Ele deveria fazer alguma coisa no rei que era bom, no reino que era bom, e por isso o rei o quis. Mas não era sobre ele. Quando nós acreditamos que Deus está no controle de tudo, as coisas que acontecem não são necessariamente sobre as pessoas envolvidas, mas pela ação permissiva de Deus. Então eu creio que Amã foi colocado ali como primeiro-ministro, primeiro porque Deus tem um plano que a gente, neste capítulo do livro de Esther, ainda não sabemos. Eu já sei porque eu já li todo o livro, né? Mas nós até então não sabemos. Só que o que é que acontece? Amã achava que era sobre ele. Ele ficou furioso quando o outro não se curvava diante dele, o ego já começou a aflorar, né? Fui promovido, agora sou primeiro-ministro, braço direito de rei, o povo agora tá aqui, se curvando contra mim, esse homem não se curva. Pronto, isso tocou na ferida de Amã. Mas o que é que eu quero falar para você sobre isso? É que alguns crescimentos na nossa vida, algumas coisas que nós viveremos, tem um propósito. Todo crescimento na nossa vida tem um propósito. Tem pessoas que vão crescer na vida para cumprir o propósito, e tem pessoas que vão crescer na vida, mas para cumprir o propósito da vida de outra pessoa. E isso é tremendo. Nós, como mulheres de Deus, cremos que quando estamos crescendo, na verdade, nós estamos crescendo para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Nosso crescimento tem um propósito. A gente vai ver que Esther foi feita rainha, ou seja, ela cresceu para um propósito maior. Quando Deus usa mulheres dele para crescer, o propósito nunca é apenas sobre a vida dela, é sobre a vida de outra pessoa. O propósito de Deus na nossa vida, o crescimento que Deus permite a gente ter na vida, impacta outras pessoas. Porém, quando um ímpio, uma pessoa má, cresce na vida, é para a sua própria ruína. Então Amã não percebia, mas todo esse crescimento que ele estava tendo tinha um propósito, mas não era sobre ele, não era mérito dele. O crescimento de Amã aí estava sendo permitido para destruí-lo. Deus já sabia o coração de Amã e sabia que ele era tão inflado, esse ego, que Deus permitiu muitas coisas acontecerem na vida de Amã para que a queda fosse maior. E aqui eu quero falar duas coisas para você. Primeiro, não seja Amã. Não tenha esse ego tão aflorado. Eu sei que à medida que nós vamos crescendo é natural a gente construir isso. Mas quando nós damos mais lugar ao ego do que ao propósito que Deus tem para nós, Ele usa o propósito que tem para nós para nos fazer enxergar o que Ele não quer em nós. E aí nós podemos ser destruídas. A gente não precisa passar por isso. Então eu não sei o que é que você hoje está vivendo, eu não sei o que é que está melhorando na sua vida, ou então eu não sei o que é que está piorando na sua vida, que de alguma forma está afetando o seu ego, porque não é só o crescimento que faz você ter um ego inflado, mas a queda também faz, e aí é onde vem o orgulho, a soberba. Nós precisamos ter muito cuidado com os sentimentos que brotam em nosso coração. E Amã era um homem que não sabia entender o tanto que os sentimentos o dominavam, né? Então, todo crescimento tem um propósito e nem sempre é sobre você. O crescimento de Amã ali não era mérito dele, como talvez algum crescimento que você esteja vivendo hoje não é sobre você, não é sobre o seu mérito, de jeito nenhum, mas é muitas vezes para te colocar numa posição em que Deus não só vai te abençoar e te honrar, mas também abençoar e honrar a vida de outras pessoas. E todas essas coisas devem nos trazer a reflexão de que não devemos priorizar o nosso ego, mas dar lugar para Deus trabalhar em nós. Deus colocou e permitiu que Amã assumisse uma posição. E essa posição que Amã assumiu mexeu com todo o povo de Deus também. Ei, mulher, desculpa interromper rapidinho, mas olha só, eu precisava te lembrar de uma coisa importante. O segundo lote do super encontro está quase virando e dia 4 ele muda de preço. Então, se você ainda não garantiu seu ingresso, corre lá. Não perde essa chance de estar com a gente, vai ser incrível. Agora vamos voltar para o nosso devocional.
Então Deus, ele não faz nada sem propósito, ele não faz nada sem um objetivo, e é isso que a gente tem que ter muito claro em nossa mente. Então que nessa manhã você entenda que todo crescimento tem um propósito. Eu não sei o que você está vivendo, mas lembre-se, todo crescimento tem um propósito. Todo crescimento tem um propósito e você precisa viver e cumprir o propósito do crescimento que Deus está te permitindo viver. Mas não deixe que esse crescimento aflore o seu ego, não deixe que esse crescimento te faça enxergar as coisas numa perspectiva egoísta. É sobre você, é para você, não é. Deus tem a forma de trabalhar e Ele nos permite estar em alguns lugares para que nós abençoemos também a vida de outras pessoas, que foi como Ele fez com Esther. Mas quando nós temos um coração mau, Deus permite o nosso crescimento, sim, para que este mesmo crescimento destrua o nosso coração e não seja maior do que a vontade de Deus sobre nós. Deus não dá a glória dele a ninguém. Então, quando você vê um ímpio crescendo, prosperando, etc., então não se iluda, não é para sempre. Pessoas mais crescem, pessoas mais têm êxito, pessoas mais prosperam, mas tenham certeza, não dura para sempre. Que você tenha isso na sua mente e lembre-se que nem sempre é sobre você. Seu crescimento, se você for uma mulher de Deus, uma mulher boa, uma mulher que busca o Senhor, o seu crescimento não é sobre você. Deus permite porque tem um propósito, e o propósito nem sempre é sobre você, ou quase sempre não é sobre você. Mas se você é uma mulher que está passando por um processo de reestruturação, que sabe que tem que mudar muita coisa, que ainda tem um ego muito inflado, saiba disso, que Deus pode estar permitindo o seu crescimento para revelar o tamanho do seu ego, para você administrar. E aproveita a oportunidade de administrar, porque senão a ruína, a destruição virá, como aconteceu com a mãe. A gente vai ver isso até sexta. Tá? Então que Deus te dê sabedoria, prudência, que Ele te faça enxergar o que de fato é importante e que você não se desvie em nenhum momento do caminho dele, na certeza de que todo crescimento tem um propósito e nós precisamos entender e aprender sobre este propósito. Amém? Um beijo grande, fica com Deus, que Deus te abençoe nesse iniciozinho de semana. Tchau, tchau.